2 years ago, Brazil's Workers' Party finally reached its goal of having Afro-Brazilians for over half of its elected offices. This reflects Brazilian society at large, where over half of the population is Afro-descendant. The Workers' Party was founded by labor union members, and to this day, around 70% of its elected officials are either former labor leaders or former student union leaders. Carol D'Artora, a city councilor in Curitiba, is running to become the first Black congresswoman in the history of Paraná State and spent years as a leader in the State Teachers Union. Primeiro, eu que agradeço a disposição de vocês estarem aqui, me entrevistar nesse momento. Eu sou Carol D'Artora, sou a primeira mulher negra eleita aqui na cidade de Curitiba, sou professora e trouxe muito forte algumas pautas aqui na cidade que tocam muito a vida das mulheres, a vida da população preta. Então, por ser uma mulher preta, eu fiz uma discussão aqui muito forte sobre direito à cidade, mas também por ser das lutas por educação pública de qualidade, né? Sou professora, então atuando muito nas escolas públicas aqui do município, também na defesa dos trabalhadores da educação. Então, a soma de todas essas lutas e demonstrar o quanto o racismo estrutural é pesado para algumas pessoas aqui na cidade de Curitiba e promove muita exclusão, que eu me elegi, né? Me elegi com essa pauta muito forte aqui, inclusive demonstrando o quanto a cidade sofre com esse racismo estrutural por não ter tido nunca uma mulher negra ocupando esse espaço. Eu esqueci de dizer que eu sou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e pensando nesse racismo estrutural, é importante denunciar que Curitiba, de fato, é uma cidade que se prega a capital europeia do Brasil, assim, é uma cidade que não esconde o orgulho que tem a um pertencimento branco, né, uma ascendência europeia, e ela se organiza dessa forma. Então, se você transitar pela cidade, você vai ver o quanto existe o quanto a cidade enaltece esse pertencimento. Então, você vai ver Praça da Espanha, Praça da Ucrânia, enquanto a história e a contribuição da população negra aqui na cidade foi invisibilizada por muito tempo. Existiu até um movimento de historiadores dizendo que não teve escravidão em Curitiba, que não teve escravização em Curitiba, o que é uma mentira histórica, né? Houve escravização em Curitiba. Mas para além dessa invisibilidade na história e na forma como a cidade se organiza, o racismo na cultura da cidade também é muito pesado. Então isso faz com que a população negra aqui tenha muita dificuldade de conseguir emprego, que sofra muita violência nas escolas. Então isso foi uma coisa que eu pude observar tanto como uma estudante que fui aqui na cidade, como também professora. Então, nesses dois momentos da minha vida, eu vi que a violência racial continuava presente e o quanto ela é mais profunda para as mulheres, né? E aí esse componente do gênero que também faz com que essa desigualdade fique multiplicada. Então, Curitiba é uma cidade dura, é uma cidade difícil para a população negra, também é uma das cidades do sul do Brasil que mais tem células neonazistas. Aqui realmente existe uma ideia de supremacia branca. E um dado muito importante assim que demonstra isso é pensar que Curitiba já chegou a ter 40% de população negra e essa população caiu para 20%. Hoje a população negra em Curitiba é de 20%. E essa população que saiu daqui, que foi excluída pelo componente da violência racial mesmo. Fora a desigualdade dentro da cidade, né? Então, é uma das cidades mais desiguais do Brasil, apesar de ser uma cidade rica, é uma cidade que se prega rica, né? Tem uma arrecadação significativa, mas aí você vai ver bairros da cidade com super índice de desenvolvimento humano, enquanto você vai ver outros bairros com uma desigualdade gigantesca, né? Muita pobreza, muita até fome, falta de moradia, falta de saneamento. Então essa cidade que
ela é uma das capitais mais desiguais internamente. E se for olhar quais são esses bairros que têm essa ausência do poder público, são os locais na cidade com maior número de população negra e pobre. Então, esse é o contexto de Curitiba e foi fazendo essas denúncias, né? Foi falando desse lugar de mulher preta, né, que ocupo, que a gente, enfim, né, tem construído politicamente e etc. Existe muito forte essa conexão que faz parte de um contexto de violência política que a gente está vivendo. Então, essa violência política, ela se instalou, a gente pode dizer, a partir do golpe de 2016, a ex-presidenta Dilma, que teve um governo popular, um governo voltado para a população pobre, um governo com projetos importantes, inclusive para a população negra, como, por exemplo, a aprovação de cota nas universidades públicas. Então, a violência política se instalou ali, né? Um golpe sem motivo, um golpe sem razão, e aí isso só foi se aprofundando. Então, esse golpe não parou com o impeachment à presidenta Dilma, mas ele foi se aprofundando e fez com que a gente visse surgir na cena pública a figura do Bolsonaro, que é o auge, né, dessa expressão retrógrada, racista e machista que a gente tem na nossa sociedade. Então, tem pesquisas que demonstram que depois da aparição do Bolsonaro na cena pública, as células neonazistas aumentaram 600%. Porque o bolsonarismo, ele não é composto só de ódio político, ele é composto também de ódio racial, de ódio de classe. O bolsonarismo, ele tem esses vários componentes, assim. Então, ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, né, se você pegar esses bolsonaristas, olhar para o discurso deles nas redes sociais, aí você vai ver ele falando contra a vacina, ao mesmo tempo que ele vai estar articulando um discurso de ódio racista. Então, são coisas que se complementam e o Bolsonaro, ele abriu a porta, ele deu voz para essas pessoas. Por isso que a gente vê esse contexto de violência política, mas também de violência racial e de violência de gênero. E aí, nessa conjunção, né, somos 2 vereadores pretos aqui na Câmara, eu, a primeira mulher negra, o Renato, um homem jovem negro periférico, que foi fazer um protesto em relação à morte de um imigrante negro que foi morto aqui brutalmente. E quando encerrou o protesto que foi feito na frente de uma igreja aqui, ele entrou na igreja para dizer o que estava acontecendo, entrou na igreja depois da missa, mas essa situação foi recortada por um bolsonarista que estava no local, e esse bolsonarista criou uma fake news de que o vereador teria invadido a igreja e lançou nas redes bolsonaristas. Então, essa fake news de que o vereador Renato Freitas invadiu a igreja, isso surgiu do bolsonarismo. Ele jogou nas redes bolsonaristas, foram os bolsonaristas que mandaram essa fake news pro Brasil inteiro, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro repostando essa fake news. E a partir disso foi só discurso de ódio contra o vereador, e aí esse discurso de ódio que vai expressar esse componente do ódio racial mesmo, do ódio de classe, ao passo que ele sofreu uma cassação política aqui na Câmara de Vereadores, uma cassação política, uma cassação completamente política, porque não existe razão para ele de fato ser cassado. Assim como a presidenta Dilma sofreu um impeachment sem razão. Então isso desenha esse cenário de violência política, de raça e de gênero. Assim, e sem dúvida, eu acho que nem diria violência partidária, mas diria a violência ao contraditório, violência às figuras de esquerda, violência aos vereadores eleitos, né, parlamentares eleitos de esquerda. Então, aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, eles ficaram com ódio do vereador Renato Freitas, porque o vereador Renato disse que propagar remédio sem eficácia na pandemia não era algo que deveria ser feito. Então a gente viu ele fazendo isso aqui
e sofrendo esse processo de cassação, assim como a gente viu uma vereadora preta do PCdoB ser atacada porque estava votando a favor de um projeto de passaporte vacinal. Então isso demonstra esse componente, né, do ódio racial com o ódio político, mas às figuras de esquerda. Então tem esse componente também do ataque antidemocrático, né? São vários parlamentares, mulheres, negros de esquerda tendo seus mandatos com ameaça de cassação no Brasil todo. O nosso projeto, o projeto do Partido dos Trabalhadores, é fazer a retomada da democracia no nosso país, porque olhando para esse contexto de violência política, a gente percebe que não está numa democracia. As instituições que deveriam dar suporte para essa democracia, elas não estão fazendo. A gente viu o judiciário sendo completamente distorcido, a gente vê o que o Bolsonaro está fazendo, enfim, com todas as instituições que deveriam dar amparo para essa democracia. Então, uma primeira coisa, não estamos numa democracia, e o projeto do PT é que a gente possa retomar a nossa democracia elegendo o presidente Lula e também retomar um processo de valorização da população brasileira, que é tão diversa. A gente não pode achar que apenas elegendo um presidente tá tudo certo. A gente precisa de um Congresso Nacional representativo e a diversidade da população brasileira precisa estar representada nesse espaço para que a gente efetivamente possa dizer que está numa democracia. Então o Paraná, esse estado que a gente está conversando aqui, nunca elegeu uma pessoa negra para o Congresso Nacional. E é isso que a gente quer mudar, é essa história que a gente quer transformar, por isso que eu estou pré-candidata.